Jessica Dishon dormia tranquilamente enquanto a sua família saía pela manhã. Quando a mãe dela voltou pra casa, ela encontrou a cama da Jessica completamente vazia. Alguma coisa nessa história estava muito estranha, porque o carro da Jessica estava estacionado em frente à casa e a mãe dela encontrou o celular da Jessica, que estava discado os números 91. Isso queria dizer que a Jessica tinha tentado ligar para emergência. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo! E essa é a minha meia, de ratinho, que a gente tentou mostrar ela, mas a gente não conseguiu. Aí, vocês estão vendo agora, minha meia. Tudo bem com vocês, gente? Hoje a gente vai conversar sobre mais um caso criminal e mais um caso daqueles que deixa a gente baqueado. Baqueado é uma palavra boa. É um caso para quem gosta dessa parada da investigação, essa parte mais investigativa dos casos criminais. Só que esse caso irrita um pouco a gente, porque, na verdade, a investigação não foi muito bem feita da primeira vez e a gente vai acompanhar o caso, mas tem bastante investigação e tem plot twist também. Surreal! Confere aqui embaixo se você tá inscrito no canal e se o sininho está ativado para você não perder nenhuma novidade aqui da Terra do Medo. E para você que não sabe, esse mês a gente tá fazendo lives de sprint pra gente ler crimes vitorianos macabros e você pode participar se você não estiver participando da leitura coletiva. Aí você usa o seu tempo pra ler, pra trabalhar, pra fazer alguma coisa que você gosta e é bom pra gente papear também. Aparece lá. Próxima quarta a gente vai estar ao vivo às 8 horas da noite. Vamos então pro caso de hoje. No dia 10 de setembro de 1999, a família Dishon estava vivendo a vida tranquilamente, tudo normal. Eles moravam na cidade de Shepherdsville, que fica em Kentucky. A mãe da família, que é a Edna Jett, ela acordou como todo dia, 5h50 da manhã, bem cedo, bem cedo. Daí ela levantou, se arrumou para ir trabalhar. E o Mike Dishon, o marido dela na época, acordou também, levou ela até o carro para ela ir trabalhar. Deu um beijinho de despedida, daí ele entrou pra dentro de casa de novo pra acordar os filhos pra eles irem pra escola. Uma coisa que vai ser bem significante pra essa história no final, né, quando ela estiver mais pra frente, é que essa família tinha uma rotina muito regrada. Era sempre assim, a Edna, ela saía pra trabalhar, depois o Mike acordava, ele acordava os meninos, que eram o Bub e o Chris, que eram os dois filhos menores deles. Eles acordavam, daí eles iam por volta de 6h30 da manhã, eles iam pra escola. E eles iam pra escola naqueles ônibus mesmo, que o ônibus passava lá. E a Jessica Dishon, que era a outra filha deles, a mais velha, ela ia pra escola de carro, ela tinha o próprio carro. E ela trabalhava também e tal. Então, ela podia ficar dormindo até um pouquinho mais tarde. E o Mike, naquele dia, viu a Jessica dormindo antes dele sair pra ir trabalhar. Mais tarde, a Edna voltou pra casa. Ela chamou o nome da Jéssica, só que ela não respondeu. A Jéssica não respondeu, não tinha ninguém em casa. Ela achou bastante estranho, porque o carro da Jéssica estava estacionado ainda. Então, ela não usou o carro dela para sair, ou ela ainda estava em casa. Era uma situação esquisita. Ela esperou um pouquinho, ficou lá de boa esperando, preocupada, e ela resolveu ligar pro Mike pra perguntar se ele tinha levado ela na escola, se alguma coisa aconteceu, e o Mike falou assim, olha, não levei ela na escola. Faz o seguinte, vai até o carro dela, vê se o carro tá funcionando, porque às vezes, se o carro dela pifou alguma coisa, ela pode ter pego carona com alguém, ela foi com algum amigo, foi de ônibus, enfim. Só que a Edna chegou no carro da Jéssica e o carro tava funcionando, de boa. E além de estar funcionando, o cenário ali no carro tava muito esquisito. Dentro do carro da Jéssica, a Edna encontrou a bolsa dela, um sapato, só um pé de sapato, e o que seria muito estranho já, tá? Porque ela levaria isso pra escola, levaria isso pro trabalho, ela não ia deixar a bolsa lá. Além disso, também tinha o celular da Jéssica lá, perdido no carro, e estavam discados números 91. Eu não sei porque que eu falei inglês, não sei de verdade, mas estavam discados números 91, porque lá nos Estados Unidos o número de emergência é 911. Na mesma hora, a Edna ligou para a escola da Jéssica para perguntar se ela tinha ido e ela não tinha. Ai, mordi minha boca. Eu mordo toda a gravação, é impossível gravar sem morder minha boca, como é que pode? Agora, se segura aí na cadeira que daí pra frente é só pra trás, tá? Porque é aí que começa a investigação problemática desse caso. Por volta de 5 horas da tarde, o casal foi até a delegacia pra contar pro xerife o que tinha acontecido, e ele virou pra eles e falou assim, olha, provavelmente ela fugiu, tá?
Ela deve ter fugido com o namoradinho, com o amigo. Então, volta pra casa. Se ela não aparecer até amanhã, vocês voltam aqui e me falam. E no caso, a Jéssica não apareceu mesmo. Então, no dia seguinte, bem cedo, eles estavam batendo na portinha do xerife novamente, falando assim: meu filho, ela não fugiu. Tá? Ela não fugiu. Não sou policial, não sou detetive, não sou do FBI. Mas, a minha opinião é o seguinte... O Vitor tá rindo. Mas sou youtuber. Mas sou youtuber. Ou seja, cabizarei a vida. Mas o que eu acho que devia ser feito nessa situação? Eu acho muito esquisita a mania de falarem que adolescente fugiu quando eles desaparecem. Principalmente no caso da Jéssica, que as coisas dela estavam tudo espalhadas. Inclusive, gente, só tinha um sapato no carro. Um sapato. E a bolsa dela tava lá, e o celular tava lá. Fugiu, não levou nada, gente. Não aguenta esse conceito de, fugiu. Foi vender arte na praia, talvez. Sem nada, sem dinheiro, sem nada. Enfim, vamos voltar pro caso, que é o que importa. 2 policiais foram mandados até a casa da família Dishon pra eles verem lá, averiguar a situação. E uma coisa que já começou errado, já começou errando. Eles começaram a investigar o carro pra ver o que tinha acontecido sem a mínima proteção. E, gente, as pessoas que gostam de estudar true crime, gostam de saber de casos e tudo mais, a gente sabe. Aliás, nem precisa disso. Você vê um jornal nacional, você já sabe que você não pode entrar em cena do crime assim e sair tocando nas coisas, gente. Que é isso? E eles simplesmente começaram a mexer em tudo e alteraram a cena do crime para começo de conversa. Inclusive, a Lynn Hunt, que é quem vai pegar esse caso lá no futuro, ela falou que esse foi o primeiro dos erros, assim, que eles deviam ter usado essas proteções. Além disso, o carro tinha que ter sido apreendido para ele ser investigado ali com calma, em um local apropriado. Reparou na minha vozinha falhando, tô falando até agora. A família já tava full pistola com o trabalho da polícia. Já tava... Desde o início, né, gente? Que eles foram lá falar que a menina sumiu. Fugiu de casa. Então a família já tava nervosíssima. E eles começaram a fazer buscas ali pela região com familiares, com vizinhos. E uma pessoa que ajudou muito na procura da menina foi o Stanley Dishon, que é o irmão do Mike, o pai da Jéssica. Ele, inclusive, deu uma ideia. Ele falou assim, olha, se aconteceu alguma coisa de ruim com ela, possivelmente ela vai ser encontrada no River Bottoms, que é um lugar, assim, que já é complicado, já tinha uma fama de ser bem assustador, bem sombrio. Só que em certo momento, durante a busca e tal, o Stanley começou a passar mal. E, infelizmente, eles tiveram que voltar pra casa, porque o Stanley começou a passar muito mal. A família, então, estava em casa depois de um dia de busca completamente cansativo. Daí o Chris, o irmão da Jéssica, ele disse que ouviu do lado de fora alguém pedindo socorro e que parecia muito ser a voz da Jéssica. Na mesma hora, o Mike pegou a arma dele e saiu procurando pra ver se tinha alguém ali por perto. E nessa hora foi justamente a hora que o Stanley tava chegando na casa deles. E aí o Stanley, né, o tio da Jéssica, o irmão do Mike, ele resolveu ajudar ali pra eles procurarem mais um pouco ali pelas redondezas, porque o Chris ouviu alguma coisa, vai que ela tava por ali. Enquanto eles estavam ali procurando, não sei o que, eles separaram que estavam colocando fogo em alguma coisa no alto de uma colina. Daí eles perceberam que era o Brook Brooks, que era um vizinho já bem problemático deles, que eles não se davam muito bem. Inclusive, gente, segundo o Mike, quando a Jéssica sumiu, esse tal de Brook Brooks, ele ligava pro Mike, ligava pra casa deles, eu fazendo o telefone da forma antiga, né, que hoje em dia não se faz mais assim, é assim que se faz. Cringe. Mas aí o Brook Brooks, ele ligava pra família e ficava fingindo que era alguém pedindo ajuda. Ficava respirando ofegante, ficava falando socorro, socorro, me ajude. Brincadeira idiota. Nem é pra ser considerado brincadeira no caso. Mas ele fazia isso e o pessoal não gostava, com razão. Daí os irmãos, eles chegaram no Brook Brooks e pediram pra ele pra deixar eles procurarem a Jéssica ali na propriedade dele, na fazenda dele, só que ele não deixou. Falou assim, não vai procurar não. Aqui não.
Vocês não entram aqui no meu caminho. Nesse momento foi que o Mike começou a suspeitar muito dele. O Mike, na mesma hora, ligou pra polícia, falou o que tinha acontecido, que o Brooke não quis deixar eles procurarem lá. Então a polícia foi até lá com cães farejadores pra ver se encontravam alguma coisa, porque polícia, né? A polícia vai entrar, né? No caso. Segundo o xerife da cidade, enquanto eles estavam lá investigando, o Brooke, ele tava agindo de forma muito esquisita, muito preocupado, muito estranho. E os cachorros começaram a cheirar alguma coisa que parecia cheiro de cadáver em decomposição. Os policiais até encontraram um par de luvas que tava com esse cheiro de cadáver em decomposição e tal. Só que eles não prenderam o Brooke e isso fez com que o Mike ficasse full pistola, mais ainda do que ele já tava. E como a família já tava completamente insatisfeita com o trabalho da polícia lá da cidade, eles resolveram contatar o FBI. Pro FBI entrar no caso, começar a investigar. Aí o que acontece? Lá nos Estados Unidos, o negócio é um pouquinho diferente. Eu não sei se é diferente porque eu também não sei muito como é que funciona aqui. Mas o FBI é meio que a Polícia Federal. Então, eles não se metem em assuntos tipo de cidades pequenas assim, porque primeiro quem tem que tentar resolver é a própria polícia local. Só que quando o FBI é chamado, ele pode participar ali da investigação. Aí ele pode ser chamado, pelo que eu entendi pesquisando por esse caso, ele pode ser chamado tanto pela polícia local quanto pela família dos envolvidos e tal. E foi isso que a família fez, a família pediu. E geralmente a polícia local não gosta muito disso, porque aí parece muito que a cidade não conseguiu se resolver sozinha, sabe? Não resolveu os seus BO. E no caso não tinha conseguido resolver os BO mesmo, né? Não tava resolvendo nada desse caso. Mas aí o FBI entrou, começou a fazer a investigação direitinho, bonitinho. Eles coletaram as provas, pegaram o carro pra fazer a investigação, tudo. Apesar de que o carro já tava todo alterado. Foi uma festança de gente mexendo naquele carro sem proteção, porque a família já foi procurar coisa dela pra ver se encontrava alguma coisa. Encontraram o carro, encontraram o celular, encontraram a bolsa. A polícia mexeu lá sem proteção nenhuma, então já tava tudo alterado o carro, sabe? Os agentes do FBI, eles sobrevoaram o rio com helicópteros, eles investigaram de novo na fazenda do Brooke Brooks, e lá eles encontraram uma foto da Jessica no celeiro deles. Pra quê? Enfim, mas aí com isso o Brooke se tornou o principal suspeito, porque, gente, era muita coisa contra ele, não tava rolando. Até que no dia 27 de setembro de 1999, uma mulher tava andando de carro ali próxima do River Bottoms. Ela olhou pro lado e viu alguma coisa que parecia um corpo. Nessa hora ela parou e ela encontrou o corpo da Jessica Dishon. Foi aí que ela ligou pra polícia e a polícia foi até lá. A equipe do FBI foi até o local e, gente, o corpo dela tava em completo estado de decomposição. Tava irreconhecível. Foram arrancadas partes dos membros dela, as pontas dos dedos foram cortadas e assim, tava completamente irreconhecível mesmo. Aí a mãe dela foi lá pra reconhecer o corpo. O pai foi chamado primeiro, mas ele falou que ele não ia aguentar, ia ser muito pesado pra ele. Então a mãe foi e a mãe falou que realmente estava difícil pra caramba de reconhecer e ela só reconheceu que era Jéssica por conta de uma tatuagem que a Jéssica tinha na coxa. Era uma tatuagem de borboleta e só por causa disso que ela foi reconhecida, pra vocês terem uma noção. O legista confirmou que a causa da morte foi estrangulamento, mas apesar disso ela tava com a mandíbula quebrada e 3 dedos dela tinham sido cortados e, pelo que parece, ela não morreu no mesmo dia que ela foi sequestrada, que ela sumiu. Ela ficou pelo menos ali uns 3 dias ainda viva. O FBI interrogou o Brooke Brooks, gente, e os depoimentos dele eram muito controversos, assim, ele se contradizia o tempo inteiro. Em um interrogatório, ele falou que ele viu a Jéssica na estrada, no dia que ela desapareceu. Num outro interrogatório, ele já falou que ele não viu porque ele tava transando com a mulher dele. Detalhes, ele deu detalhes. Só que aí depois também a mulher dele falou que eles não transaram naquele dia, eles não estavam nem juntos. Então assim, muito controverso, muito não dá pra entender ali, meu filho. Vamos seguir uma linha de raciocínio. Ele não seguia. O FBI, então, fez o teste do polígrafo com o Brooke. Assim, o teste do polígrafo, a gente já falou aqui algumas vezes sobre ele. Ele não é usado como prova, não pode ser usado como prova, porque não serve como prova mesmo. Mas ele serve pra fazer uma pessoa confessar, pra tentar chegar a uma conclusão. Ele serve ali pra intermediar a situação, ele não serve como uma prova. Aí o que acontece? O Brooke, ele não passou no teste do polígrafo.
Ele foi reprovado. Por conta disso, foi aberto um inquérito ali, levaram pra cá, vamos julgar esse cara, porque ele tá muito suspeito mesmo. No primeiro dia do julgamento, a imprensa tava presente, tava tudo correndo muito bem. Foi perguntado pro Brooke o que ele faria se fossem encontradas digitais dele no local do crime. Ele falou que ele teria que confessar se fossem encontradas. Ele falou assim, se encontrar, fui eu, ué. A defesa do Brooke queria provar que a investigação foi toda mal feita. Queria provar o óbvio, né, gente? Porque foi mesmo, tudo pão. E colocar um cara chamado James Coulter como o principal suspeito. O James Coulter era o famoso Zé Droguinha, da redondeza, assim. O famoso traficante. A pessoa que ia lá vendia uma maconha pros outros. Então a defesa queria colocar ele como o principal suspeito de ter tirado a vida da Jéssica. Até porque ele tinha falado que ele tinha encontrado com a Jéssica um dia antes dela sumir, dela desaparecer pra vender drogas pra ela. Apesar da defesa tá ali tentando provar que a investigação foi mal feita, que o James, ele tinha mais o perfil de ter tirado a vida da Jéssica, o FBI, o departamento do FBI, tava querendo provar de tudo quanto é forma que o Brooke era a pessoa perfeita que encaixava, que dava o match ali com o assassino da Jéssica. E foi ficando tudo muito acalorado até que chegou no momento em que um detetive do FBI, ele citou no tribunal que o Brooke Brooks não tinha passado no teste do polígrafo. E, gente, uma coisa que eu descobri pesquisando sobre esse caso, você não pode citar a palavra polígrafo num julgamento. O Vitor fez assim, não, ele miou, não. Então, pelo que eu entendi, é porque o polígrafo não pode ser usado como justificativa, porque ele é muito passível de erro, o polígrafo, o teste de polígrafo. Inclusive, no vídeo do Brian Sheffer, que tá aqui no card, e eu vou deixar na descrição também, porque você não vai assistir agora não, você vai assistir depois. A gente falou sobre isso. Um dos suspeitos, ele se recusou a fazer o teste do polígrafo. Um dos suspeitos, não, o menino nem era suspeito, era amigo do Brian e tal. Ele tava junto com o Brian quando o Brian desapareceu, mas, enfim, vai assistir o vídeo depois. A questão é que esse menino se recusou a fazer o teste do polígrafo, porque não é certo, não é uma coisa 100% certo de que o teste do polígrafo vai te falar a verdade nua e crua, entendeu? Às vezes você pode ser inocente e colocar como culpado, então não é uma parada confiável. Então, na mesma hora que esse detetive citou o teste do polígrafo no julgamento, gente, o julgamento parou na mesma hora. Eles cancelaram. E nesse momento, só poderiam reabrir o inquérito e fazer um novo julgamento contra o Brooke Brooks se achassem mais provas contra ele. Porque até aquele momento, então, peraí. Então, a acusação tá se empoleirando num teste do polígrafo. Ah, tá, então a gente tá aqui perdendo tempo. Porque não pode. A partir disso, o julgamento foi cancelado, não encontraram mais provas contra o Brooke Brooks, então as provas foram entregues à família e o caso foi arquivado. Em 2012, 13 anos depois do desaparecimento e assassinato da Jessica Dishon, a Lynn Hunt foi contratada para investigar casos que tinham sido arquivados. E o primeiro caso que ela pegou foi o da Jessica Dishon. Na hora que ela pegou o caso, gente, ela olhou para aquilo e pensou assim, que é essa? O que está acontecendo? Que é isso que está na minha mão? Que bagunça é essa? Que não tem nada aqui. Gente, não tinha nada. Tava uma loucura o caso dela. Foi nesse momento que ela foi até a casa da família, falou que o caso ia ser reaberto, e aí ela pegou as provas que estavam lá com a família e tudo mais, e aí que ela começou a ter alguma coisa pra trabalhar. A Lynn também visitou o quarto da Jessica porque a família não tinha mexido em nada. Desde tudo que aconteceu, desde o assassinato, o desaparecimento, o quarto da Jéssica tava igualzinho como ela deixou. Aí era lá que tava a caixa com as provas, tudo certinho. A família entregou porque eles tinham contratado também detetives particulares. Tudo que eles usaram ali pra investigação, tudo que servia pra alguma coisa foi entregue pra Lynn. Mexendo nessa documentação dos detetives particulares, ela encontrou um exame, um teste de QI que tinha sido feito no Brooke. E o QI dele, gente, era 61. 61 é um QI muito baixo. Quem tem um QI muito baixo não pode fazer o teste do polígrafo. Então ele não poderia ser submetido ao teste do polígrafo para começo de conversa. Isso porque ele não ia conseguir entender as perguntas que estavam sendo feitas. Tanto que quando perguntaram para ele no julgamento o que ele faria se encontrassem as digitais dele, ele ia confessar. Ele só falou isso, eu vou confessar, se tiver minhas digitais lá que eu vou fazer. Então isso já deixou a Lynn meio assim. Foi aí que ela viu que tinha outros suspeitos. E
um desses suspeitos era o James Coulter. Daí ela começou a investigar a possibilidade do James ter feito isso com a Jessica. Ele tava preso. Aí ela foi na cela dele, conversou com ele. Ele falou assim, olha, não fui eu que tirei a vida dela. Sério, não fui eu tava num hotel com a minha namorada. Aí beleza, ele falou que ele tava no hotel, só que não tinha como confirmar, porque o hotel não tava fazendo registro ainda de pessoas e tal. Só que aí foi perguntado pra ele se alguém podia confirmar. Ele falou que tinha um funcionário específico que viu ele entrando. Por sorte, a Lynn foi até o hotel e esse cara ainda tava trabalhando lá, e esse cara realmente falou que viu o James e tal, que realmente o James estava no hotel. Então, não tinha como ser o James, porque ele estava com a namorada no hotel, então acabou-se aí, não tinha mais suspeito pra Lynn. Quando tudo parecia perdido, a Lynn recebeu uma ligação de um colega dela de trabalho, um outro detetive, e ele disse que tinha notícias de quem poderia ser o tal assassino da Jessica. Porque um cara que estava preso, ele falou que já tinha sido preso junto com o assassino da Jessica. No dia 30 de setembro de 2013, 14 anos depois do caso ter acontecido, esse detento contou tudo que ele ouviu, tudo que esse cara que estava dividindo cela com ele contou pra ele. Esse cara, ele estava preso por ter abusado ali de algumas crianças, e esse cara tinha contado tudo pra ele, todos os detalhes de como ele tinha tirado a vida da Jessica, e não só isso, mas também tinha contado pra esse detento por que ele tinha feito isso com a Jessica. Foi porque ele tava com ciúmes dela, porque ela tava de namorico com um menino da idade dela. Segundo esse informante, quem cometeu esse crime contra a Jessica foi o Stanley Dishon, o próprio tio dela. Vocês lembram quem é esse cara? Então, o cara que ajudou, o cara que falou que ela poderia estar lá no River Bottoms, porque era um lugar sombrio, e realmente ela foi encontrada lá depois, lá próxima. Ele passou mal, lembra que ele passou mal quando eles estavam na busca? Ele passou mal não, foi ator. Ele fingiu que passou mal pra que as buscas terminassem ali, porque estavam chegando muito perto de onde estava a Jessica. Então ele decidiu fingir que estava passando mal, porque aí as pessoas iam ficar com dó, iam pensar assim, realmente, a gente já passou muito tempo procurando, vamos voltar pra casa. Porque ele tava com medo de levar o irmão no lugar que ele tinha deixado a Jessica. Segundo esse informante também, a Jessica foi mantida num celeiro, que era um lugar que os jovens iam lá pra usar drogas e se divertirem, coisa e tal, e tudo pão. Ele ficou lá torturando a Jessica nesse celeiro, nesse lugar, e depois disso ele enterrou as coisas da Jessica numa árvore, embaixo de uma árvore que tinha caído ali perto. Beleza. A Lynn, ela tinha ali o depoimento desse cara, ele contou muitos detalhes, mas para realmente acusar o Stanley, ela precisava de provas concretas, provas físicas. Daí a Lynn e o irmão da Jessica, eles voltaram lá no River Bottoms para eles procurarem, para ver se achava esse lugar que estavam enterradas as coisas da Jessica, para poder confirmar essa história, né? Porque se eles encontrassem alguma coisa, provavelmente essa história era verdade. Gente, eles ficaram o dia inteiro procurando, o dia inteiro. E chegou um momento que eles pensaram assim, não, vamos embora porque a gente não encontrou nada. Só que quando eles estavam indo embora, o irmão da Jessica falou assim, não, peraí, perto daquele celeiro ali é que as pessoas costumavam se divertir e tal. E aí eles procuraram mais um pouquinho e eles encontraram enterradinho na lama o lençol da Jessica. E como a família dela deixou o quarto intacto, ninguém mexeu no quarto durante esses anos todos, a detetive foi até a casa da Jessica, no quarto dela, pra confirmar se tava faltando o lençol que foi encontrado, né, na roupa de cama. E realmente estava faltando. Então, peraí, essa história tava muito bem contada agora. As coisas estavam se encaixando muito que bem. O Stanley, gente, ele passou a vida quase toda da Jessica abusando sexualmente dela. E no dia 10 de setembro de 1999, o Stanley foi até a casa da Jessica e, como eu falei, a família tinha uma rotina bem estabelecida. Então ele sabia exatamente a hora que ela ia ficar sozinha na casa. Ele foi lá e começou a brigar com ela porque ela tava namorando com um menino da idade dela. E ela ficou muito bolada, começou a encarar ele mesmo, botou ele contra a parede e falou assim, olha, se você não me deixar em paz, eu vou contar pra todo mundo que você abusa de mim desde que eu era criança. Nesse momento, o Stanley se revoltou contra ela, deu um soco na mandíbula dela, quebrou a mandíbula dela e levou ela pro celeiro. E lá ele ficou torturando ela durante 3 dias. Investigando ali o histórico do Stanley, descobriram que ele tinha abusado de várias meninas durante a vida dele. Uma delas foi a filha dele, tá? Pelo menos 3 meninas faziam parte da família também. Uma das meninas, quando
falaram o nome dele quando foram investigar, ela desmaiou. Porque ela ficou desesperada só de ouvir o nome dele. Então, assim, gente boa esse cara não era. E ele morou um tempo na casa da Jéssica, sabe? Porque o irmão dele, o Mike, pegou ele pra tipo... Ah, não, mora comigo, você tá passando situação difícil e tal. E o Stanley abusando da Jéssica durante esse tempo, desde que ela era criança. O Stanley seria acusado de assassinato, sequestro e abuso sexual por várias vítimas. E quando pessoas, mulheres, sofrem esse tipo de abuso sexual, é muito difícil ir no tribunal e depor. E uma das meninas acabou desmaiando ao ouvir o nome dele. Então você pensa o quão pesado não foi pra essa menina, sabe? Então elas não foram no tribunal. E pra depor contra eles, elas precisariam ir. Por isso, foi feito um acordo com o Stanley, em que ele confessaria, porque ele não estava querendo confessar, no caso. Ele estava se dizendo inocente, mas aí ele confessou e a pena dele seria mais branda, nesse sentido. Ele acabou confessando 4 casos de abuso sexual, além do da Jéssica, e por conta desse acordozinho ali que ele tinha feito, ele recebeu uma sentença de 20 anos de prisão. Uma parada que eu acho muito louca nesse caso é que quando a Lynn tava ali mexendo naquela papelada da investigação, ela pegou um papel que tava no meio das coisas, que era um bilhete de um detento, de um presidiário, falando o seguinte: eu sou um detento que estava na mesma cela que o Stanley Dishon. Ele admitiu ter matado a sobrinha e jogado seu corpo no River Bottoms. Por favor, investiguem. Ou seja, mais um ponto que indica que essa investigação foi muito mal feita. Porque em 2002... próximo ali de quando tudo estava sendo investigado, eles já tinham indício de que poderia ser o Stanley, mas a polícia não levou pra frente. E eu quero aproveitar esse caso pra falar sobre uma coisa que aconteceu recentemente. Eu não vou citar aqui nomes porque eu não quero ganhar o famoso processinho, mas quem aí viveu na internet, no Instagram, no Twitter, há um mês atrás mais ou menos, deve se lembrar disso que aconteceu. Um cantor famoso, ele postou um stories muito estranho ali de uma festa que ele estava fazendo em casa. E nesse stories, a filha desse cantor famoso é abraçada por um cara por trás e ela faz assim pra se soltar. Nesse momento o cara tampou assim, puxou a blusa. Todo mundo achou muito esquisito o que aconteceu, por que ele puxou a blusa e tal. E as pessoas na internet começaram a falar muito sobre esse caso e esse assunto estourou e todo mundo ficou embasbacado com o que tinha visto. Peraí, por que ele tampou justamente as partes íntimas? O que estava acontecendo? E por que essa menina quis se soltar desesperadamente dele? Esse cantor famoso se posicionou sobre isso. E a posição dele foi que, peraí, não, esse cara... ele é muito próximo da minha família, tá? Ele não poderia fazer isso, a internet tá doente. Eu não sei de onde vocês tiraram isso. Eu nunca colocaria ninguém dentro da minha casa que fizesse alguma coisa com minhas filhas. Vamos lá. É muito mais comum do que a gente imagina que o abuso venha de dentro da casa. Então, quando você usa o argumento de que essa pessoa é da minha confiança e essa pessoa não faria isso porque ela é muito próxima da minha família... você nunca sabe, a gente nunca sabe. Então, esse caso é um exemplo disso, de que uma pessoa muito próxima estava ali fazendo maldade, fazendo atrocidades com não só uma pessoa da família, mas várias pessoas da família. Então, esse caso me lembrou muito esse caso do cantor famoso. Eu não sei qual foi a conclusão disso, também não tô confirmando que nada aconteceu, eu só trouxe esse exemplo mesmo porque o argumento que esse cantor usou foi falho. Se esse cara não fez nada, se esse cara tem um comportamento assim e ele já tá acostumado, o que vai provar o contrário não é falar que ele tá acostumado, que ele é de casa e que ele nunca faria isso. Esse é o ponto, essa é a discussão que eu queria trazer pra vocês. Cuidem das suas crianças, cuidem das nossas crianças e preste atenção que, na maioria das vezes, o abuso vem de dentro de casa. Terminou pesado esse vídeo, mas assim, não tinha como eu terminar de outra forma, gente. De verdade, esse é um assunto muito sério. Mas, de qualquer forma, se você gostou desse vídeo, deixa o like e assiste esse vídeo aqui que o YouTube tá te indicando. Ou então, vai pra playlist de crimes reais. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau!